Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas, capítulo 15, versículo 18. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo-Poderoso se faça presente ao nosso lado através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Emmanuel. Bom, mais um dia, mais um episódio desse nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, projeto pelo qual eu não canso de agradecer ao CEPAC pela oportunidade de realização. Ganhei muito ao longo desses anos de realização, de estudo, desse tipo de estudo evangélico, desde 2015, e sou muito grato ao CEPAC e à oportunidade. E nesses momentos a gente aproveita e tenta compartilhar, dividir com as pessoas esse grande benefício que é o estudo do Evangelho, não através de uma pessoa como eu, mas através dos ensinamentos do próprio Evangelho e de um estudo interpretativo realizado pelo Emmanuel através da grande mediunidade do Chico. Então, na verdade, não é uma característica de palestra, não tem uma característica de estudo, mas um estudo um pouco diferenciado, que é um estudo onde a gente vai pegando textos do próprio Emmanuel, justificando alguns textos do texto principal do dia. E o texto principal hoje é o capítulo 13 desse livro, Fonte Viva. No capítulo 13, o texto é ergamo-nos, de erguer, de levantar, de elevar. E esse texto foi escrito a partir de um versículo, aquele versículo que está na passagem dos dois filhos, né, onde tem o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O texto ergamo-nos foi escrito em cima desse versículo, dessa passagem. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O ato de levantar e o ato de ir. São duas coisas que Emmanuel chama a atenção. E esse ato de se levantar, não foi alguém que me levantou, não foi alguém que levantou. Levantar-me-ei, eu vou me levantar. Pressupõe uma atitude, pressupõe uma coragem, pressupõe uma motivação, pressupõe uma vontade, um despertamento, porque por alguma razão eu resolvi me levantar. E quando eu me levanto, eu não fico parado em pé. Quando eu me levanto,
eu irei ter com meu pai. Quando eu vou ter com meu pai, eu volto para o caminho da casa do pai. E é sobre esse caminho que a gente vai conversar hoje, refletir hoje sobre esse caminho da casa do pai, que nós muitas vezes desprezamos. Aí eu quero pegar essa discussão e tirar a discussão da nossa pessoa exclusivamente e botar essa discussão para longe, para milênios e milênios atrás. É curioso isso, mas é importante a gente fazer isso para tirar da pessoa, para ver que existe na vida, no universo, um caminhar, um rumo, que a gente chama, quando reza o Pai Nosso, de vossa vontade. Que seja feita a vossa vontade. Essa vossa vontade só obedeceu à razão a partir do homem, do livre-arbítrio. Mas essa vossa vontade sempre foi exercida através dos milênios e milênios e milênios. No mineral, por exemplo, essa vossa vontade foi exercida na força da atração. No vegetal, essa força da caminhada, esse caminho, foi exercido pela sensibilidade. Aí a gente imagina no mineral a força da atração fazendo os movimentos. Novas fórmulas, novas coisas se formando a partir desse caminhar, dessa atração. Não tinha vontade própria. Tem esse mecanismo irresistível de atração, que é cumprir o destino, cada coisa cumprindo o seu destino, que é esse caminhar eterno e permanente. Sair dessa origem que a gente desconhece, de tão distante, para ir para um encontro com o Pai, em algum momento também, provavelmente, tão distante, que a gente também não sabe quando. Mas nesse percurso, a doutrina espírita já fala um pouco sobre isso. Desses milênios, dessas eras. Na história do Evangelho, quando fala da criação, daqueles 6 dias, cada dia desse é uma era. E essa era são milênios. E a gente simplifica em dias e fica brincando que Deus criou o mundo em uma semana e descansou no 7º dia. Isso é tudo muito simbólico, é para a gente ampliar essa compreensão, né? Então, esse caminhar da criação, esse princípio inteligente que foi criado na maior simplicidade e na maior ignorância, vem nesse seu processo simbólico de caminhada para encontro com o Pai. Que linda caminhada, que caminhada longa, que caminhada comprida. E eu penso que a caminhada se resume a mim, que cheguei agora nesse processo de criação do princípio espiritual que sou eu, que hoje sou um princípio espiritual encarnado com livre-arbítrio. Só que, às vezes, eu esqueço esse grande processo anterior. Mas a vontade do Pai sempre foi realizada no mineral, pela atração. E a gente imagina isso que a gente comentava, a atração, repulsão, a formação. Até a água, atração, H2O, é uma coisa nova. A busca pela sensibilidade do vegetal, a raiz procurando a água, as folhas procurando o sol. Por que a folha procura o sol? É essa sensibilidade, é essa busca do sol. Por que a raiz procura água? Ela vai dando volta. E por que às vezes a raiz erra o caminho assim, começa a entortar e depois, olha só, ela cumpre o destino dela, como as folhas cumprem o destino dela. E é um destino de sensibilidade que foi despertado no princípio espiritual através do vegetal. O animal é o instinto, também é obediência pura à vontade do Pai. Porque segue o instinto, que é a natureza animal, que a gente ainda traz muito dela, principalmente quando a gente ainda não aprendeu a usar bastante a razão, que a gente deixa o instinto se sobrepor ao nosso pensamento.
mas não o instinto sábio da natureza humana, o nosso instinto inferior. Porque quando a gente deixa as emoções soltas, as nossas inferioridades se manifestam, a revelia da nossa razão. Mas, a partir do animal, com a chegada do homem, esse princípio inteligente tem uma outra possibilidade de fazer a sua caminhada para a casa do Pai. Enquanto no vegetal, no mineral, no vegetal, no animal, teve só seguir o destino, o homem teve a possibilidade de negar esse destino, porque ele teve o livre-arbítrio. Ele precisa desenvolver a razão para ter o mérito da caminhada para a casa do Pai. Senão não tem mérito, não adquire mais mérito. É preciso que ele seja convencido a ir para a casa do Pai. É preciso que ele vá para a casa do Pai, ele se erguendo, ele se levantando, levantar-me-ei. Eu resolvi, depois de sofrer, depois de viver de acordo comigo mesmo, eu falei, olha, eu não sou capaz de me conduzir. Enquanto eu seguir só o meu processo de autocondução, eu só me conduzi para caminhos tortos, para caminhos inferiores, para caminhos de permanecer como eu sempre fui. Por isso, eu caio em mim. O cair em si, desse filho pródigo, foi ele se dar conta de que os caminhos que ele escolheu não foram caminhos ideais. Foram caminhos da inferioridade, onde ele deu vazão à sua parte inferior, que venceu o seu raciocínio naquele momento. Mas agora, depois de tanto sofrer, de tanto... olha, os aflitos, ele fica mais humilde, né? Aí a pessoa mais mansa, mais humilde, depois de ver e de cansada de dar com os burros na água, usando essa expressão popular, ela se dá conta de que ela não foi suficiente. Aí ela retoma a aliança. Olha, essa aliança, simbolicamente, foi rompida lá atrás com Adão e Eva, quando a teimosia de seguir a vontade do Pai, simbolicamente, foi a rebeldia do ato de comer um fruto proibido. Como se falasse, olha, está quebrada a aliança, sou eu que vou decidir o meu destino. E o homem quebrou essa aliança e foi tentando cumprir o seu destino. Quantos profetas vieram chamando a atenção sobre isso? Inúmeros. Primeira revelação, Moisés. Jesus veio trazer isso de uma maneira tão bonita. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque é o caminho que mostra para a gente o retorno para a casa do Pai. Porque vinde a mim os cansados e aflitos. Esses cansados e aflitos, depois que se cansam, depois que veem que seus caminhos não os levaram para lugares que ele imaginava que fossem lugares da paz e da felicidade, que levaram para outras coisas, levaram para a consciência pesada, levaram para a dor, da culpa, do remorso, do arrependimento. Depois que se chega nos lugares do arrependimento, da dor, do remorso, que se reconhece que os caminhos que a gente escolheu não foram os caminhos ideais, aí a gente cai em si e toma essa decisão: levantar-me-ei, porque eu não vou morrer deitado. Olha os fortes, olha a vontade, olha o bom ânimo. Isso é um despertamento, isso é erguer, se erguer, porque aí eu resolvo me erguer. Eu não vou sucumbir, eu não vou desistir, eu vou me erguer, eu vou me levantar e vou voltar para esse caminho do Pai, para o caminho da obediência. Aí sim eu vou compreender a vossa vontade pelos caminhos da consciência, não somente nos caminhos anteriores. O caminho do vegetal foi o caminho da obediência, o caminho do animal foi o caminho da obediência, o caminho do mineral foi o caminho da obediência, a obediência à atração,
a obediência à sensibilidade, a obediência ao instinto, mas agora que a razão me permite a desobediência e que eu já, pela minha inferioridade, eu preferi em primeiro lugar exercer a desobediência, aí quando eu exerço essa obediência, que eu estou lá embaixo, que eu reconheço a dificuldade, que eu reconheço as minhas culpas, que eu estou cheio de remorso, de culpa, aí eu não vou mais me deitar, eu vou me levantar. E aí sim eu falo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, que seja feita a vossa vontade. Aí eu decido me erguer. Mas quando eu decido me erguer, não quer dizer que eu cheguei à casa do Pai. Quer dizer que eu decidi caminhar até a casa do Pai. Aí é que eu volto para o caminho que Jesus ensinou. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí eu volto para esse caminho. Aí tem gente que acha que quando arrepende, que resolve ir para a casa do Pai, é automático, é igual a novela, aparece 3 meses depois ele já na casa do Pai. Só que a novela não mostrou o que é esse período de caminhada de retorno para a casa do Pai. Mas a vida mostra. Aí eu vou ter que fazer toda essa caminhada de volta para o caminho que me leva para a casa do Pai. Aí eu, nesse caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim, é porque quem sabia o caminho foi que ensinou esse caminho para a gente. Aí a gente consegue entrar por esse caminho. Mas até agora a gente fez só uma pequena introdução para ver se a gente conseguia ampliar, como é a intenção nossa, é estudo, que a gente conseguisse ampliar. E eu trouxe até umas linhas do livro Evolução em 2 Mundos, que fala um pouco disso que a gente comentou agora, desse determinismo para esse caminho de encontro com o Pai. É um determinismo. Não tem mal que dure para sempre. Nada vai permanecer. Tudo a seu tempo, à sua maneira, com seus próprios aguilhões, com suas próprias dores, com suas próprias culpas, com seus próprios remorsos, ou com sua própria compreensão, razão, obediência, consciência, vai compreender e chegar a esse caminho. O Evangelho está aí, há 2000 anos, como esse caminho à espera de que cada um de nós entre por esse caminho e siga, que foi isso que o filho pródigo falou: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Então é um convite feito a todos nós, a qualquer momento, que a gente possa se levantar e seguir para a casa do Pai, tendo esse grande presente que Jesus deixou, que é o mapa, que é o Waze para a casa do Pai. É seguir. Porque se deixar por nossa conta, na primeira encruzilhada, a gente vai fazer a opção pela via errada. Porque a gente vai fazer a opção pela via mais fácil, pela via do prazer, pela via daquilo que mais nos agrada. Mas é preciso ter bom ânimo. No mundo tereis tribulações. Essa estrada é cheia de tribulações. Mas a gente quer desviar desses caminhos das tribulações e a gente cai em destinos piores, em destinos que a gente não queria ir. Olha só esse trechinho do livro Evolução em 2 Mundos. André Luiz: reconhecemos sem dificuldade que a marcha, esse caminho, do princípio inteligente para o reino humano, ainda está animal, vegetal, mineral, em marcha para o reino humano. A marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico, ele colocou esse caminho em 2 etapas, né? O primeiro momento foi a marcha do princípio inteligente até chegar no homem. E o segundo momento, ele colocou como a viagem da consciência humana para o reino angélico. Primeira parte da estrada e a segunda parte da estrada, que a gente comentou há pouco. Esses 2 caminhos, essas 2 partes da estrada, a primeira,
que é sem livre-arbítrio, e a segunda, que é com livre-arbítrio, simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus. Expansão multimilenar da criatura de Deus. Do simples e ignorante. É uma expansão multimilenar. São muitos milênios. Não estou falando de mim agora, somente. Estou falando da responsabilidade que eu tenho com o meu tempo de agora. Porque eu estou vivendo esse presente. E eu respondo agora por esse presente. Como esse presente traz como consequência todo o passado, bem vivido ou mal vivido. Ele desemboca nesse presente, como consequências de causas que eu dei. E o presente é a oportunidade de dar causas novas. Novas e nobres. E corretas. Então simbolizam esses caminhos a expansão multimilenar da criatura de Deus, que por força da lei divina, não é por qualquer coisa, é por força da lei divina, deve merecer com o trabalho de si mesma, não é graça, não é gratuito, essa expansão é com o trabalho de si mesma, da criatura, a auréola da imortalidade em pleno céu. Bom, é bom a gente começar o texto, né? Eu estou vendo o relógio ali. Vamos para o texto. O que o texto diz? Primeira frase do texto. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. Quando? É tempo. É um momento. Quando? Em algum momento, de abrir os olhos, de cansar de sofrer, em algum momento. Ele está dizendo que nesse momento do filho pródigo, quando ele deliberou, quando ele decidiu, quando ele avaliou, quando ele usou sua razão, porque aí não era mais instinto. Então, no momento em que ele usou sua razão e decidiu, pela sua razão, tornar aos braços paternos, voltar para essa estrada do Pai, né? Caminhar, utilizar esse caminho da verdade, seguir, retomar a aliança quebrada lá atrás, simbolicamente, com a história do Adão que a gente comentou, ele resolveu intimamente levantar-se. Então, essa decisão dele, quando ele deliberou, quando ele decidiu, o que significou essa decisão? A vontade de levantar-se. O bom ânimo. A decisão do bom ânimo. Aí o texto diz as consequências da sua decisão. Olha como ele deixa uma coisa pior para uma coisa melhor. Emmanuel dá vários exemplos. Ele usa sair de uma situação para outra, se elevar de uma situação para outra, elevar-se de uma situação para outra. No texto, olha o que ele diz. Sair da cova escura da ociosidade. Ele chama a ociosidade de cova escura. Onde é que estavam aqueles mortos que o Cristo fala toda hora no Evangelho? Muitos nessa cova escura da ociosidade. Aí, com essa atitude de voltar para a casa do Pai, com essa decisão íntima e pessoal, ele começa a sair, ele decidiu movimentar, sair dessa cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Para um campo. Não está mais na cova, ele não está mais morto. Ele foi para um campo, mas um campo de batalha. Só que ele não está mais morto. E nesse campo de batalha, onde ele não está morto, é aí que é travada a ação regeneradora. É aí que é o campo de luta. No mundo tereis tribulações. Quando a gente entra nesse mundo que Jesus falou para os discípulos, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus não ia tirar os discípulos do campo de batalha. É esse o nosso campo de batalha. Então, quando a gente decide, a gente sai da cova escura, da ociosidade. Isso quer dizer que a ociosidade é a morte. É uma cova escura. E é preciso se levantar para a ação regeneradora. A ação é agir. Não é o sono regenerador. É a ação regeneradora. E ele usa também outro termo. Erguer-se do chão frio da inércia.
Onde é que tem o chão frio da inércia? O que era frio que a gente falava? A pedra fria da morte também, dos necrotérios de antigamente, aquelas pedras frias de mármore. É esse o chão frio da morte também. É se levantar desse chão frio da morte para o calor do movimento reconstrutivo. Reconstrutivo. E é um movimento. Ninguém se reconstrói parado. É preciso esse movimento de reconstrução. Né? E mais um exemplo que ele deu. Elevar-se do vale da indecisão. O que está no vale? Está lá no fundo. Então a indecisão deixa a gente lá no fundo. Essa dubiedade, essa fraqueza de propósito. Quando eu decido me levantar e seguir para a casa do Pai, a indecisão vai embora. Aí eu consigo me elevar desse vale que me deixou indeciso lá por quanto tempo que eu vivi esse vale da indecisão. Aí eu deixo esse vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Então o serviço é subida. O serviço que edifica é numa montanha. É difícil subir a montanha. É mais fácil ficar lá no vale. No Vale dos Mortos, onde vai ter ranger de dentes e etc., eu vou ficar lá lamentando, xingando, resmungando. Ou eu vou decidir voltar para a casa do Pai e vou subir essa montanha difícil. Mas eu vou ter que subir, não vão me carregar. É preciso que eu suba. Olha quanta grandeza está num parágrafo. A gente gasta o tempo com um parágrafo. Aí ele diz: fugir à treva e penetrar na luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se. Eu vou absorver-me na reestruturação dos meus ideais. Eu vou gastar todos os potenciais que eu tenho em função da minha reestruturação. Eu vou usar todas as potências que me foram emprestadas, os olhos, as mãos, os pés, a inteligência, o sentimento, tudo. Eu vou usar tudo, eu vou absorver todas as oportunidades e possibilidades nesse grande processo de reestruturação, de reorganização. Por isso ele levantou-se e partiu rumo ao lar paterno. É a nossa história, que bonita essa nossa história. É a nossa história de espírito, que é difícil de fazer. Aí eu peguei também no livro Fonte Viva, como a gente faz sempre, eu peguei no livro Fonte Viva um outro texto que é acordar e erguer-se. Falando sempre das mesmas coisas, outros textos. Olha o que esse trechinho, o que Emmanuel disse desse acordar e erguer-se. Há muitos irmãos de olhos abertos. Estão vivos, estão encarnados, estão enxergando, estão vivendo o dia a dia. Guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. O que é a posição horizontal da ociosidade? Deitado, ocioso, sem fazer nada. Fugindo da luta. Olha os mortos aí que Jesus fala a todo momento. Quem está dormindo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos que o Cristo te esclarecerá. Olha como cabe isso aqui agora. Quem está, como ele disse, vou já usar a expressão que ele usou, na posição horizontal da ociosidade. Desperta, ó tu que dormes, levanta dessa posição horizontal da ociosidade. Né? Saia da cova escura da ociosidade. Se erga do chão frio da inércia, se eleve do vale da indecisão, usando trechos dos próprios textos. Né? Aí o Emmanuel continua nesse texto. É preciso que os corações despertos se ergam. Quem desperta? O sentimento, o evangelho é de amor. O sentimento está adormecido, o pensamento tem que cutucar esse sentimento, modificar esse sentimento. Espíritas, amai-vos, espíritas instruídos. É o pensamento e o sentimento, essa dupla, através da vontade.
que vai fazer todo o processo. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Levanta tu que dormes, desperta tu que dormes, e o Cristo te esclarecerá. Levante-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Como é que o Cristo vai te esclarecer? Ele é o caminho, a verdade, a vida, o Evangelho que deixou, que é essa estrada, que é o GPS dessa estrada. Quando Jesus, eu fiz outra anotação aqui do Evangelho, quando Jesus diz para aquele outro que queria acompanhar Jesus, queria compreender o reino, Jesus pediu para ele seguir. E ele, Senhor, deixa antes eu ir enterrar o meu pai. E Jesus, deixa os mortos no cuidado de enterrar seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. O que Jesus falou para ele? Olha, aproveita que o seu coração está despertando, porque me viu aqui e está com desejo de me acompanhar para esse reino. Aproveita, não olha para trás não. Deixa os mortos, quem está dormindo, quem tá na cova da ociosidade, quem está no vale da indecisão, eles um dia vão acordar e vão também. Acorda você que já começou a despertar, que me enxergou, que começou a ouvir o que eu falei. Foi só por isso que eu falei para você, siga-me. Senão eu nem teria falado siga-me. Eu só te falei para você me seguir, porque você que perguntou, você que quis me seguir, você que quis o reino. Como você quis o reino, quando você manifestou que queria esse reino, eu pensei que você estava enxergando, eu pensei que você tivesse acordado. Por isso que eu falei, siga-me. Mas se você não quer me seguir, quer voltar para os mortos, fica lá, não tem problema. Um dia você vai acordar e vai me seguir. E foi o que aconteceu. Esse outro não seguiu. E nós somos esse outro que não seguiu. A história da charrua, quem pega na charrua não olha para trás. O que é isso? Quem pegou na charrua do serviço de regeneração, de trabalho de si mesmo, de voltar para a casa do pai. Como eu pego na charrua para ir para a casa do pai e depois eu largo a charrua e vou olhar para trás? Quem está lá atrás? Os mortos. Quem está lá? Os que estão na cova escura e por aí vai. Bom, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 17, tem um discurso de Pedro ao povo também, depois da crucificação, que Pedro fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venham da face do Senhor os tempos de refrigeração. A mesma coisa que a gente está falando aqui desde o início. Arrependei-vos, reflita, vamos pensar e vamos ver os nossos erros. Aí precisa ter humildade, precisa conhecer a si mesmo, para reconhecer os erros, e arrepender e não ficar lá deitado chorando de arrependimento. Reconhecer os erros e caminhar para a ação reparadora, regeneradora. Né? Porque quando a gente faz isso, que a gente se arrepende e converte é o quê? Converter o caminho. Eu estava indo para o meu caminho e aí eu vou converter para o caminho do Pai. O caminho de Jesus, o caminho do Evangelho. Eu estava seguindo pelos meus próprios caminhos e de repente eu descobri um caminho do Evangelho. Esse projeto que eu estou brincando aqui, que é um presente para a nossa vida, ele traz para a gente um pouco desse sinal. Olha, vamos prestar atenção nesse caminho. Chama a gente, chama a nossa atenção para esse caminho. Aí dá vontade de seguir. Agora, é um caminho difícil, porque venham à face do Senhor os tempos do refrigério, os tempos que a gente começa a quitar essas nossas culpas e resolver essas grandes culpas que a gente traz, esse espinho que a gente tem na carne. Aí, à medida em que a gente vai vivendo nossos processos de restauração, de regeneração, de quitação com as nossas questões da consciência, nossa consciência vai se aliviando. Aí vem o refrigério. Também no livro Pão Nosso está necessário acordar. Então acordar é uma necessidade. Olha os textos, desperta tu que dormes, e por aí vai, arrependei-vos. E a gente é esse povo dormindo, né? Nós somos esses espíritos dormindo, né? Dormindo para o espírito. Né? Muitos acusam fortes dificuldades na compreensão e aplicação do ensinamento de Jesus. Realmente é difícil, muitos mostram dificuldades maiores. Né? Alguns encontram
problemas dos textos do Evangelho, outros ficam procurando questõezinhas literárias, né? Aí ele diz, essas pessoas que ficam procurando detalhes menos importantes na letra que mata, né, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Essa beleza do Evangelho é uma beleza vibratória e precisou do envoltório humano. A palavra é o envoltório humano que guardou essa beleza. Aí às vezes a gente faz como o Haroldo fala, né? Que a gente come a casca, quer comer a casca e jogar a banana fora. O Evangelho a gente tem que encontrar a banana e jogar a casca fora. Ou então a gente, se não quiser o exemplo da banana, a gente usa o exemplo do Paulo de Tarso. A gente tem que pegar o Espírito que vivifica e abrir a letra que mata. E quantos de nós ficamos presos à letra que mata? Né? Então é preciso a gente compreender que essa letra é um envoltório humano. O que é palavra de vida eterna é o conteúdo que está dentro dessa letra, que é o espírito da letra, que a gente muitas vezes não entende. E o Emmanuel continua, esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo. Não conseguimos muitas vezes despertar. Quantas vezes eu já li esse Evangelho na vida? Quantas vezes eu já li passagens evangélicas na minha vida? Por que que de repente a gente algumas coisas começam a fazer sentido para a gente? A gente começa a abrir os olhos, aqueles olhos de ver que Jesus falava, que de repente a gente começa a acordar. E não acorda de sobressalto, pronto, estou desperto. A gente vai acordando aos poucos. No livro Fonte Viva, capítulo 88, tem outro livro, tem outro texto falando caindo em si. E ele cita, teria inúmeros exemplos de pessoas que caíram em si e que se levantaram e foram para a casa do Pai. Ele deu o exemplo de Maria de Madalena, Maria de Magdala, de Pedro e de Paulo. São exemplos longos, mas eu peguei 2 linhas de cada um, só para a gente ver. Maria de Magdala, ela observa o tempo perdido na ociosidade, na luxúria, nas questões dela, né? Que a gente alguma coisa já ouviu. Então ela observa o tempo perdido, ela cai em si, ela reconhece, ela avalia e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e renunciação. Então ela entrou no campo de luta novo, no caminho para a casa do Pai. E conseguiu. Pedro foi outro que conseguiu. Negou Jesus. Foi uma coisa muito difícil, imagina. A consciência do Pedro depois lembrando que ele negou Jesus. Se fosse um muito fraco, ia chorar o resto da vida. Mas o Pedro chorou sim. Mas chorou e se levantou. E reconheceu, e foi à luta, e foi para o campo de luta, e não ficou deitado, e não ficou ocioso, ele foi para a luta. E o Pedro chora amargamente, e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. E ele fala de Paulo. Paulo penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Paulo também. Em vez de chorar, de lamentar, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Arrependi, acordei, estou no campo de luta. Qual é meu campo de luta? No livro Evolução em Dois Mundos, tem uma nota ao leitor que ela é impressionante a beleza dela. O prefácio foi escrito por Emmanuel e essa nota ao leitor foi feita por André Luiz. Ele diz com todas as letras para quem que ele escreveu esse livro. Evolução em Dois Mundos. Que 2 mundos? No mundo encarnado e no mundo desencarnado. É esse caminho que a gente está falando aqui. Ergamo-nos. O que é nos erguer? Evoluir nesses 2 mundos, quando eu estou encarnado e quando eu estou desencarnado.
E olha o que o André Luiz diz, eu anotei aqui no que ele escreveu, nota ao leitor. Diante daquilo que a gente já refletiu, olha o tamanho dessa reflexão de André Luiz para esse momento. Ele diz: não voltamos para confabular com aqueles que se sentam acomodados ao desequilíbrio. Não voltamos, quem? Ele voltou do mundo espiritual para escrever através das mãos do Chico. Ele está dizendo aqui, ó, eu não voltei do mundo espiritual para falar para os mortos. Não foi para esses que eu voltei. Eu voltei para falar para os despertos, para quem está acordando. Então o livro já tem um destino, né? Ele já diz com todas as letras, não voltamos, fala dele e dos espíritos que estão no processo de manifestação. Não voltamos para confabular com aqueles que se sintam acomodados ao desequilíbrio. Retornamos à convivência dos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga, perguntando em pranto sobre o fim da viagem. Ele voltou para os aflitos também. Mais de 2000 anos depois, a mesma história de Jesus. Porque os aflitos estão aflitos, o coração está doendo. É mais fácil acordar, porque quando está tudo muito fácil, tudo muito acomodado, o sono é mais tranquilo. E quando está doendo, quando o sofrimento fica dando alfinetada na gente, a gente às vezes não consegue pegar no sono porque tem coisas incomodando. E quando a gente já percebe essas coisas incomodando, está na hora de acabar o pranto e seguir. Quando é que termina essa viagem? Quando é que termina essa aflição? Olha a grandeza do que o André Luiz está falando. De espírito voltado para eles, para esses que já estão acordando, esses sofredores que não estão conseguindo dormir, porque a viagem não é para dormir, é para viajar, para caminhar. Ninguém caminha dormindo, é preciso acordar, levantar e seguir viagem. E acordar cedo, ainda escuro, para pegar, botar a mochila nas costas e seguir caminhando no deserto, a travessia do deserto, ou entrar num mar cheio de onda difícil, não é fácil. É muito mais fácil ficar na margem, deitado, dormindo, descansando. Então, de espírito voltado para esses, os torturados do coração e da inteligência, coração e inteligência, sentimento e pensamento. Quem está torturado aí, ó. Torturados do coração e da inteligência, aspiramos a escrever um livro simples sobre a evolução da alma nos dois planos. Um livro simples. Imagina, esse livro simples a gente começa a ler e fica perdido, muitas vezes, porque não consegue acompanhar. Olha o tanto que a gente ainda tem que estudar. E a gente acha que é só ir observar uma manifestação ou outra, que é só ir tomar um passe. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. É muita coisa que precisa ser feita. É muito grande o nosso papel. É muito forte a nossa responsabilidade. Se não sentes, aí para encerrar essa parte de André Luiz, aí ele dá o tiro de misericórdia aqui. Se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações, se a gente não está em pleno mar, cheio de ondas, sentindo aquele frio, aquela preocupação, aquela situação de aflição, se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações humanas, entorpecido na ilusão que te faz esquecer a própria verdade, achando que a vida é esse mar de rosas, nossa lembrança em tuas mãos traz endereço errado. O livro, que é a lembrança que ele trouxe, pequena lembrança da evolução nos dois mundos, para esses que não estão preocupados em aprender e estudar, esse livro está na mão errada. Então devolva, põe na estante de novo, como muita gente faz, quantas vezes a gente já fez, né? Porque esse livro está aí desde a década de... Há quantos anos? Não sei, não lembro exatamente o ano que foi, porque a coleção cada um foi em um ano. Mas há quantos anos essa coleção está aí, na estante? Bom, voltando para o texto de hoje. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé
e retiremos-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Então, se é verdade que a gente começou a acordar e que a gente está empenhado em se levantar, em seguir esse caminho da verdade e da vida, se é verdade, vamos ficar de pé e vamos seguir. Vamos retirar da retaguarda. Onde é que aquela pessoa que o Cristo falou, vem, segue-me, que ele queria voltar para enterrar os mortos, que ele queria voltar? Ele queria voltar para a retaguarda. E o Cristo chamou a atenção dele, não, meu irmão, não volta para a retaguarda, eu estou te chamando para seguir. E toda hora que a gente se coloca de pé, a gente às vezes se coloca de pé e quer voltar para a retaguarda. O que é voltar para a retaguarda? Além de voltar para os mortos. Quem são esses mortos? São pessoas necessariamente? São nossas imperfeições, que não morreram, que estão vivas em nós. E a gente só vai conseguir seguir adiante quando a gente conseguir eliminar essas imperfeições. Emmanuel falou isso num texto muito lindo. A única morte que nos interessa é a morte da imperfeição em nós. Enquanto essas imperfeições não morrem, a gente não consegue caminhar, porque a gente larga a charrua e volta. A todo momento a gente larga a charrua e volta para os mortos, e volta para as nossas imperfeições. E voltamos para o sono, e voltamos para o mármore frio, e voltamos para o vale, e voltamos para a nossa acomodação de sempre. Vigiar é isso. Vigiar é não ficar olhando para trás. O Cristo não estava falando para ele abandonar pai e mãe, não era isso. Abra mão dessas paixões que estão fazendo você olhar para trás e siga, me siga. Você começou a abrir os olhos, agora me siga. E em vários momentos a gente começa a abrir os olhos, a gente chama Jesus, fala que a gente quer seguir para o reino. E quando ele chama a gente para a gente seguir, a gente não consegue seguir porque a gente não consegue olhar para frente. A gente não tira os olhos de trás. E muitas vezes atrás o que tem? Os nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas tentações. Livrai-nos das tentações. Me dê força, Senhor, para eu conseguir me livrar dessas tentações. A todo momento eu quero caminhar e tem uma tentação que me puxa. Eu estou preso, eu estou amarrado. Quanto ressentimento que me amarra ao ódio do passado. Quanto ressentimento do passado, quanto ódio do passado, quanta mágoa do passado. Como é que eu vou caminhar no rumo da estrada que leva a Deus com esse coração amargurado, magoado, ressentido, invejoso, egoísta, orgulhoso? Tudo isso são as coisas mortas que me prendem para trás. Então eu preciso deixar essas coisas e deixar o egoísmo, deixar o orgulho, deixar a vaidade, deixar avareza, deixar ressentimento, deixar ódio. Não é assim tão simples. A gente olha para trás a todo momento. Pegar a charrua não é pegar uma carroça e sair empurrando. É muito mais complicado do que isso. O simbolismo de Jesus é muito mais forte. Porque nós temos um passado muito mais forte do que o nosso desejo de um futuro melhor. Porque o passado nosso, as nossas imperfeições estão vivas em nós. Bom, já chegando no final, aperfeiçoamento pede esforço. Sempre vai ter um aqui, tem reforma de apartamento ali do lado, passa carro, a gente não vai ficar interrompendo toda hora, porque senão a gente não faz nosso projeto. Então, quando vazar um som de fora, uma batida ou alguma coisa, uma moto que passa, uma coisa assim, a gente vai compreendendo tudo isso e vai seguindo. A gente já está no final, vamos seguir. Aperfeiçoamento pede esforço. Ninguém se aperfeiçoa dormindo. Seria ótimo, né? Senhor, eu estou cansado, eu vou deitar, eu vou dormir e amanhã eu acordo melhor. Antes fosse. Né? Panorama dos cimos pede ascensão. Panorama dos cimos, o que é isso? Eu só vou ter a visão panorâmica se eu subir no morro. Eu não vou ter a visão panorâmica daqui do vale. Mas se eu estou no vale e eu não quero subir a montanha, como é que eu quero a vista da montanha? Eu não vou enxergar do alto da montanha. Eu não subo a escada de Jacó, como é que eu quero ter a visão do alto da escada de Jacó, que vai conduzir a Deus? Eu estou no vale, eu estou dormindo, eu estou deitado.
Ergamo-nos é o título do texto de hoje. E aí, para a gente se erguer, a gente tem, nós falamos na semana passada, retrasada, nos últimos textos, a gente tem a vontade, né? A gente até citou que no livro A Gênese está que a vontade e o pensamento são para o espírito, o que as mãos são para o corpo. É preciso ter a vontade e o pensamento para mudar esse sentimento e me aperfeiçoar. E o texto mesmo da vontade, ele diz que a vontade é a gerência esclarecida, está no livro Pensamento e Vida. Vontade é quem administra. Olha o bom ânimo, tenha de bom ânimo. O bom ânimo é essa vontade. Então a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, orai e vigiai, governando todos os setores da ação mental. Nela dispomos do botão poderoso que nos liga, a usina que movimenta a vida. Tem um botão. Se eu não tiver a vontade para ligar esse botão que faz essa usina da energia funcionar, a usina fica fechada. Ou ela funciona só da forma antiga, em cima das suas tentações, das suas imperfeições. Então, o botão poderoso que decide o movimento da inércia da máquina, ou do movimento. Então, é quando eu aciono o botão da vontade, é que essa máquina do pensamento funciona ou não, ou fica parada. Quando ela está parada, está dormindo, está morta. Aí é onde os mortos enterram os seus mortos. Bom, era esse o texto, uma dimensão que a gente não alcança, citamos coisas que a gente não alcança também, mas é preciso penetrar, é preciso se aventurar, é preciso mergulhar, é preciso ser bandeirantes e desbravadores de nós mesmos, sem medo, com coragem, com vontade, com humildade, para não sair desbravando e admitindo verdades absolutas novas, sem necessidades de gurus absolutos a nos dizer caminhos absolutos, verdades absolutas, verdades dogmáticas, mas usando o sentimento que a gente tenta aperfeiçoar, usando o pensamento que a gente tenta usar, a nossa vontade, que é esse botão que desperta todas as nossas energias, tentando nos educar, tomar posse de nós mesmos. Somos deuses, como dizia Jesus. Que esse Deus maior possa nos abençoar e que nós possamos aprender esse caminho de nos erguer, de reencontrar, de levantar e seguir com força, com coragem, com determinação esse caminho para a casa do Pai, que Jesus conhecia, conhece e deixou para nós os sinais desse caminho. E é preciso ter coragem, é preciso seguir, é preciso caminhar. E ninguém caminha dormindo, ninguém caminha deitado. Que nós possamos nos despertar. Despertar é o papel desses grandes espíritos que vêm como Emmanuel, como André Luiz e tantos outros. Eles não vêm só para ensinar coisas óbvias. Eles trazem muito mais ensinamentos. A gente às vezes fica procurando novidades. E tem tanta coisa aí que a gente não entendeu ainda. O Evangelho tem 2000 anos e, como dizia o Chico, é a grande novidade que a gente ainda não compreendeu. O Evangelho como esse caminho. Que Deus nos abençoe. Que a gente aprenda a seguir esse caminho. Até a próxima.